Olá! Na aula anterior nós vimos como funciona o sistema de numeração romano e vimos também como uma simples operação de adição pode se tornar uma coisa trabalhosa. Nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre o sistema de numeração indo-arábico e vamos entender por que ele é mais vantajoso do que o sistema romano. O sistema de numeração indo-arábico é formado por apenas 10 símbolos, esses que estão no quadro. Por isso ele é dito um sistema de numeração decimal. E a grande vantagem desse sistema sobre o sistema romano é que ele é também um sistema de valor posicional. Deixa eu anotar isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode usar um mesmo símbolo para representar quantidades diferentes. Isso vai apenas depender da posição em que você coloca o símbolo. Por exemplo, quando eu escrevo assim, eu estou representando uma quantidade. Esse símbolo é exatamente o mesmo símbolo que foi utilizado aqui. Entretanto, eles representam quantidades diferentes devido à sua posição. O que está mais à direita representa unidades. E o que vem imediatamente à sua esquerda representa dezenas. Dessa forma, eu estou representando uma dezena e mais uma unidade, o que a gente chama de 11. Outro exemplo é se eu escrevo assim. Como nós vimos, o símbolo que está mais à direita representa unidades e o que está imediatamente à sua esquerda representa dezenas. Então, o que eu escrevi aqui corresponde a 2 dezenas e 3 unidades. E, por exemplo, se eu escrevo assim, eu estou representando 4 dezenas e uma unidade. Lá no sistema romano, para somar quantidades, nós tínhamos que agrupar. Eu posso usar essa mesma ideia aqui. Veja, eu posso juntar as minhas unidades de modo a ter um total de 4 unidades. E posso ainda agrupar as dezenas. De modo a ter 6 dezenas. Esse resultado final, de 6 dezenas e 4 unidades, pode ser obtido por um algoritmo que é muito simples e que só é simples porque nós estamos usando um sistema de valor posicional. Veja. No meu algoritmo, eu sei que a primeira coluna é ocupada
por símbolos que representam unidades. Então, se eu junto 3 unidades com uma unidade, ficarei com 4 unidades. E se eu junto 2 dezenas com 4 dezenas, ficarei com 6 dezenas. E esse símbolo representa exatamente o que você vê aqui do lado. 6 dezenas e 4 unidades. Nesse nosso sistema de numeração, que é decimal, a ideia é agrupar de 10 em 10. Portanto, se eu juntar 10 unidades, eu posso trocar por uma dezena. E se eu juntar 10 dezenas, eu posso trocar por uma centena. E se eu juntar 10 centenas, isso equivalerá a 1 milhar. E assim por diante. Portanto, se eu tenho 9 dezenas e 9 unidades, como está representado aqui, e eu adiciono uma unidade, o agrupamento dessas unidades formará uma dezena. Esta dezena que eu acabo de formar, agrupada com as 9 dezenas que nós já tínhamos, me deixa com 10 dezenas. E essas 10 dezenas correspondem a uma centena. Para representar esta centena aqui, eu precisarei de mais uma casinha imediatamente à esquerda da dezena. E aí, como é que eu vou representar esta quantidade? Que antes estava assim, como eu fiz lá. 9 unidades, 9 dezenas e nenhuma centena. Nenhuma centena. Mas quando eu coloquei mais uma unidade, como está aqui, eu passei a ter exatamente uma centena, nenhuma dezena e nenhuma unidade. Então, é necessária uma casa a mais, à esquerda da dezena, para representar a centena. Vamos fazer um exemplo parecido com o de cima, só que explorando um detalhezinho que eu ainda não comentei. Quando eu escrevo 34, eu estou representando 3 dezenas e 4 unidades. E quando eu escrevo 17, eu estou representando uma dezena e 7 unidades. E aí, quando eu quero somar essas duas coisas, eu posso usar o nosso princípio de agrupamento. Então, se eu agrupar as 3 dezenas de cima com a dezena de baixo, eu fico com 4 dezenas. E se eu agrupar as 4 unidades de cima com as 7 unidades de baixo, eu passo a ter 11 unidades. Então, a soma dessas duas quantidades corresponde a 4 dezenas e 11 unidades. Só que 11 unidades é uma quantidade que já ultrapassa uma dezena. Então, eu posso, preservando essas 4 dezenas, eu posso desmembrar essas 11 unidades em uma dezena e uma unidade.
Só que agora, isso aqui abriu para cá e para cá. Só que agora eu posso agrupar essas 4 dezenas com a dezena que acaba de surgir. E dessa forma eu termino com 5 dezenas e uma unidade. E isso é o que a gente chama de 51. Agora eu quero que você entenda como tudo isso que foi discutido aqui aparece no nosso algoritmo de adição. Em primeiro lugar, não esqueça que tudo que nós vamos fazer aqui corresponde ao que foi discutido aqui. Como esse é um sistema de valor posicional, nós sabemos que os símbolos que estão na primeira coluna direita, o 4 e o 7, correspondem às unidades, e que os símbolos que estão na coluna imediatamente à esquerda correspondem às dezenas. Então, o que nós vamos fazer aqui é agrupar, como a gente fez aqui. Então, eu vou juntar essas 3 dezenas com essa dezena e passo a ter 4 dezenas. Quando eu junto as 4 unidades com 7 unidades, eu fico com 11 unidades. Só que eu não posso representar isso assim, porque o 11 não é um dos símbolos do nosso sistema decimal. Então, a ideia é quebrar esse 11 em uma unidade e uma dezena. Essa unidade eu posso representar aqui, porque essa é a coluna das unidades. Só que eu preciso também representar essa dezena de alguma forma. Então, eu vou pegar essa dezena e vou acrescentar as 4 dezenas que eu já tinha, passando a ficar com 5 dezenas. É exatamente isso que você faz quando você soma 4 com 7, dá 11 e você bota o 1 aqui e vai 1. Esse 1 que você joga para frente corresponde à dezena que você já conseguiu agrupar. Então, para a gente é muito importante que você entenda o sentido do vai 1. Esse vai 1 é, na verdade, a dezena que você conseguiu agrupar e que agora você está tirando da coluna das unidades e empurrando para a coluna das dezenas. Espero que você não só tenha gostado, como tenha entendido. Espero você para o próximo encontro.